Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram, que as pessoas mais procuram no Google, é como que eu perco peso rápido? E aqui eu vou te passar 6 estratégias para você conseguir aplicar ainda hoje, que vão te fazer perder peso muito mais rápido do que fazendo simplesmente treino e dieta de qualquer jeito, beleza? Então, anota aí que vai ser super importante, eu tenho certeza que vai te dar um bom resultado. Se você aplicar isso daqui, com certeza você consegue em uns 30 dias perder 4, 5 quilos, assim como as minhas alunas conseguem. Eu sou Vinícius Tavares, sou personal trainer e nutricionista e eu vou te passar agora os meus macetes para você conseguir, beleza? Então vamos lá. Primeiro, beber água. Beber água ela vai te ajudar em algumas coisas importantes para você conseguir perder peso. Primeiro que desincha, e esse inchaço ele te dá muito peso extra e muita retenção, né? Então você fica com aquela pessoa, aquela cara de bolacha que é de inchaço. Então, simplesmente você bebendo água, você estimula o seu corpo a conseguir perder essa água extra. Então, é muito legal que você coloque pelo menos 2 litros de água por dia. Caso você não consiga, começa com menos, mas tenta atingir os 2 litros. E o ideal é de 35 ml a 50 ml por quilo de peso corporal. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos, ela vai precisar de 2 litros e 400 de água para chegar na meta ideal dela. E eu sei que não é fácil de tomar, mas o importante é que de semana em semana você vai começando a aumentar um pouquinho até você se acostumar, certo? E o corpo, ele confunde sede com fome. Como que funciona isso? O seu corpo ele precisa de água para praticamente todas as funções do corpo que ele faz, né? Então, fluxo sanguíneo, cérebro, basicamente o sangue ele transporta todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. E o sangue é o quê? Basicamente água. Então, se você não toma água, esse sangue ele fica mais viscoso. E ele mais viscoso ele tem uma pressão maior para passar pelas artérias e pelas veias. E aí acaba complicando o seu metabolismo todo. Então, o que acontece? Se você não beber água, o seu corpo ele tende a buscar água de outras fontes que não a própria água, já que você não bebe. E aí, o que vai acontecer? Ele vai confundir sede com fome na tentativa de fazer você beber água. E aí, você vai buscar água nos alimentos. E aí, acontece de você comer mais calorias do que você deveria simplesmente porque você não está hidratado e você confunde sede com fome. Então, se você mantiver sempre hidratação em dia, você vai evitar ficar comendo fora de hora. Então, beba água que vai te ajudar a não ter essa fome que na verdade é sede, certo? Tira a constipação também. Então, beber água é muito importante para tirar a sua constipação. O que é a constipação? Basicamente é quando você tem bolo fecal dentro de você, você não consegue ir no banheiro fazer o número 2. Justamente porque o nosso corpo ele funciona como um tobogã. Então, se eu tenho água abundante, eu consigo fazer esse tobogã girar e levar as coisas no intestino, nas veias, nas artérias, muito mais fácil. Então, eu preciso beber água para garantir isso. E a partir do momento que eu não bebo água, eu tenho dificuldade de ir no banheiro, e isso gera aquela barriga grande, isso gera peso extra de bolo fecal dentro de você na balança também. Então, simplesmente pelo fato de beber água, você já elimina vários problemas aí, e você consegue eliminar 2, 3 quilos facilmente aí, em 1, 2 semanas, simplesmente por beber água. Então, esse daqui eu deixei de número 1, mas tenho certeza que esse é um dos mais importantes mesmo para você conseguir perder peso mais rápido, certo? Se você gostou dessa dica aqui, ainda tem um monte, mas já se inscreve no canal para você não perder outras dicas para você conseguir perder peso mais fácil. Beleza? Número 2. Proteínas em todas as refeições. Por que isso é importante? Proteína, ela acelera o nosso metabolismo na digestão, então a proteína ela gasta muita energia para ser digerida e essa energia gasta ajuda a gente a queimar gordura. Né? Então, essa energia, quando falta para o nosso corpo, ele utiliza essa gordura da fonte que ele tem estocada. E é isso que a gente tem que tentar fazer para emagrecer. A gente só consegue emagrecer quando a gente come menos calorias que o corpo gasta e obriga ele a queimar gordura. Então, essa é uma maneira interessante. Se eu aumento a proteína e coloco em todas as minhas refeições, eu consigo fazer com que meu corpo vá gastando mais calorias ao longo do dia. Então, é sempre bom ter alguma fonte de proteína. Ovos, leite, carnes magras, pode ser whey protein também, iogurte. Então, uma fonte que você goste, pode ser doce, salgado, que você preferir, coloque sempre nas suas refeições que vai te ajudar, beleza? Outra coisa que a proteína faz, ela acelera o metabolismo na construção dos músculos. E isso faz com que meu metabolismo acelere e gaste mais calorias no dia. Então, quanto mais músculos eu tenho, mais o meu corpo gasta no dia. Então, construir músculos é muito importante. E para construir esses músculos, a matéria-prima é proteína. E, claro, eu preciso fazer exercício de musculação. Aqui eu não estou falando de exercício,
tá? Eu vou falar só de dieta, mas se você quiser um vídeo, por exemplo, de como o exercício ajuda você, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo especial só com exercício, beleza? E ela dá saciedade também, então aquela fome que você tem o tempo inteiro, como a proteína demora para ser digerida, ela te dá saciedade mais tempo e faz com que você evite também ficar comendo besteira e beliscando. Então, a proteína também é muito importante para você perder peso. Número 3, aumentar os legumes. Então, aumentar os legumes vai me ajudar principalmente na questão porque eles são baixa caloria, ou seja, em 100 gramas de legumes eu tenho mais ou menos 30 calorias. Cenoura, beterraba, chuchu, berinjela, abobrinha, esse tipo de legumes tem muita fibra, que te dá saciedade também, né? A fibra é mais difícil de ser digerida pelo corpo e ela também faz um volume maior, e isso me deixa saciado mais tempo. E ela tem água também, que causa tudo aquilo que eu falei para você, hidratação e, consequentemente, faz o seu corpo funcionar melhor. Então, tudo isso é presente nos legumes. E aí, você pode escolher quantos você quiser para comer. Eu geralmente libero para as minhas alunas na minha consultoria online. Eu monto o treino, monto a dieta delas e eu coloco um mínimo de 150 gramas de legumes, mas elas podem comer 300, 400, quanto elas quiserem, é à vontade. E por que eu faço isso? Porque se ela comer 400, 500 gramas de legumes, vai ser como se ela estivesse comendo 150 gramas de arroz. Só que ela vai ficar muito mais saciada, vai ter 500 gramas de comida dentro dela, que vai dar mais saciedade para ela e ela vai deixar de comer besteira. Então, quando a gente quer emagrecer, essa estratégia de escolher alimentos que têm menos calorias e te dão mais saciedade é a estratégia mais inteligente que eu tenho. Porque dessa maneira eu consigo comer mais e emagrecer. Então, muitas pessoas falam para você fechar a boca. E o problema disso é que você tem fome o dia inteiro e chega uma hora que você não sustenta. Quando, na realidade, para emagrecer, você precisa comer mais em vez de comer menos. Só que você precisa comer mais desses alimentos que te dão muito volume de comida e bastante saciedade, certo? Como os legumes, como as proteínas que eu estou falando para você aqui. Então, se você colocar essas estratégias só até aqui na sua rotina alimentar, com certeza você vai ter resultados incríveis, mas ainda tem mais. Vamos lá. O horário das refeições. Esse horário aqui é fundamental de você observar. Muitas pessoas ignoram isso e acabam errando bastante nessa questão. O que o seu corpo gosta para ele queimar gordura de maneira eficiente? Ele gosta de previsibilidade nos horários, então você precisa comer sempre nos mesmos horários para ele começar a regular seu ciclo de fome também. Então, quando você come sempre nos mesmos horários, ele vai tendo fome mais ou menos nos mesmos horários. E o que acontece muito com as pessoas é que, geralmente, por causa da rotina bagunçada, elas comem sempre em horários diferentes. E o problema é que elas acabam comendo pouco durante o café da manhã, o almoço e tal, e quando chega o jantar, que elas estão mais tranquilas em casa, elas estão com muita fome. E elas comem muito no jantar, porque elas não comeram o dia inteiro, elas descontam no período da noite. E qual que é o problema? Você tem que evitar comer muito no período da noite, porque o nosso corpo, no período da noite, ele está desacelerando. Ou seja, ele gasta muita energia no começo do dia, porque ele está começando a ligar os motores, e de noite ele desacelera para descansar. E o problema é justamente esse. Quando ele desacelera para descansar, ele não está preparado para gastar energia. Então, se você comer mais calorias no período da noite, você vai acumular mais gordura de uma maneira muito mais fácil do que se fosse de dia. Então, tente comer mais no período da manhã, da tarde, do que de noite, certo? O ideal é aquele ditado que a gente ouve, né? Café da manhã de rei e jantar de mendigo, porque a gente vai comer menos no período da noite e vai comer mais no período da manhã, para o nosso metabolismo funcionar de uma maneira melhor, certo? Então lembra disso e toma cuidado para você não ficar sem comer e causar isso no seu corpo. Por isso que eu gosto de dietas com mais refeições, né? Pelo menos 4 refeições. Porque tem pessoas que comem no almoço e só vão comer no jantar de novo. Quando isso acontece, geralmente no jantar elas acabam avacalhando muito. Por isso que eu gosto de colocar o café da tarde, para que as pessoas consigam chegar no período da noite com menos fome, né? Se você faz isso, você consegue controlar um pouquinho melhor no período da noite e não precisa comer tanto. Outra coisa que eu gosto de fazer no jantar, eu costumo aumentar bastante os legumes e as frutas. Então, por exemplo, coloca 250 gramas de legumes com ovos ou com uma proteína magra, para você comer menos carboidratos, menos calorias nesse caso. Vai ser pouca caloria. E você coloca uma fruta de baixa caloria. Quais são elas? Melão, melancia e morango. Em 100 gramas tem 30 calorias. Então, você consegue comer um monte
e consegue ter água, fibra, também os benefícios das frutas. Dessa maneira você consegue ter uma ótima janta, você não fica com fome, né? Mesmo você chegue com muita fome, é muito volume de comida, vai te saciar e você consegue se controlar melhor, beleza? Então eu gosto bastante de fazer isso para conseguir controlar o período da noite aí e não ingerir muitas calorias. Número 5, sono de qualidade. O que piora o sono? Né? Então, primeiramente, o que piora? Ruído demais, luz demais, celular que te deixa ligadona na hora de você estar querendo descansar. O seu corpo não descansa porque você está ligadona por causa do celular, ansiedade, rolando a tela. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tá? O que eu tenho feito para mim é deixar o celular em outro canto da casa, né? Então eu durmo sem celular no quarto. Tudo bem, tem gente que precisa de despertador, mas o meu ponto é o seguinte: você precisa parar de mexer no celular. Nem que você deixe ele do teu lado, não mexa mais, não mexa, entrou no quarto e não mexe mais. E aí você deixa lá para despertar, beleza? É a dica que eu dou para você ficar mais desligada no quarto. Quando você acostuma o seu corpo a dormir no quarto, você deixa de precisar dormir com série, dormir com televisão. Eu sempre fui o cara que dormia com televisão. Até que eu me mudei com a minha esposa, e aí a gente foi para um lugar que não tinha televisão, né? A gente estava mobiliando e tal, então só tinha cama. E foi lá que eu aprendi a dormir sem televisão no quarto. Hoje eu não tenho mais televisão no quarto, justamente porque a gente não usa, e aí a gente deixa toda a luz, todo o ruído e tal, para quando a gente vai para outros cômodos. O quarto é um local de descanso, certo? Eu indico para você ensinar a tua mente isso também, né? Colocar nos seus hábitos. E muita comida à noite também piora o sono. Então veja mais uma vez, né? É um horário onde o nosso corpo está desligando e ele quer recuperar os tecidos, entrar em modo descanso mesmo. E o que acontece? Quando você come muito, em vez de descansar, ele está se esforçando para fazer a digestão. E aí ele fica meio ligado, meio desligado. Então o ideal é que você tenha realmente uma refeição mais leve para facilitar o teu sono também. Certo? E as vantagens de ter um sono de qualidade? Você tem melhores decisões alimentares, porque você descansou, né? Pode perceber, quando você está com a mente cansada, você não está pensando racionalmente. Você tem mais chance de ignorar sua dieta, de fazer besteira, de até brigar com as pessoas, porque você está mais emocional, menos racional. Né? Então, quando você dorme melhor, você tem melhores decisões alimentares. Você quer seguir mais a dieta, quer fazer as coisas mais certinhas, certo? Você tem menos fome no final do dia. Isso não só no final do dia, mas no dia inteiro. Por quê? Justamente porque quando a gente dorme mal, já fizeram estudos onde as pessoas que estão dormindo mal tendem a comer mais. Então é uma coisa que você precisa se preocupar também. Principalmente se você dorme mal todos os dias. Então é uma coisa que talvez você não esteja conseguindo controlar porque o seu sono está desregulado. Né? E você tem um sono mais profundo à noite. Quando você consegue ter um sono profundo, você consegue descansar melhor. Aí o seu sono, por mais que você durma, se o seu sono for leve, você não descansa bem. Né? O que faz a gente descansar bem é esse sono profundo aqui na noite. Beleza? E o número 6 aqui, a gente tem os cortes que aceleram os resultados. Então, se você cortar essas coisas aqui, você vai conseguir acelerar muito os seus resultados, beleza? Que é o quê? Sódio em excesso, porque o sódio em excesso ele vai gerar retenção líquida, né? O sódio e a água, eles meio que são antagonistas, né? Então, lembra como que você, por exemplo, põe sal na lesma e ela derrete. Por quê? Porque o sal absorve água. Então, quanto mais sal, mais sódio você tiver, pior para o seu corpo, porque ele vai utilizar aquela água e vai ficar puxando, e aí vai gerar retenção para você. Então evita sódio em excesso, ok? Você pode usar o sal para você temperar suas comidas sem problema nenhum, mas praticamente tudo que você come tem um pouquinho de sódio. Então evita coisas que você sabe que tem muito sódio, como por exemplo os ultraprocessados, mas eu já vou chegar lá. Açúcar. Então açúcar extra, ele tem basicamente bastante calorias. Então vai pôr açúcar no café, 40 calorias, vai pôr no mamão, mais 40. E aí ao longo do tempo você vai tendo muitas calorias. Você coloca açúcar em receita, mais calorias, né? Então, tudo que você puder tirar calorias é melhor, né? Então, evita açúcar extra. Prefiro usar adoçantes, que vai te ajudar muito mais, porque não tem caloria, beleza? Se você gosta do sabor doce. Mas eu recomendo também você ir adaptando seu paladar a comer coisas menos doces, né? Pode parecer difícil no começo, mas uma semana você comendo coisas menos doces, seu paladar já muda. Então é só você ir acostumando mesmo, né? Eu dou sempre o exemplo da cerveja. Muitas pessoas não gostam de cerveja
quando elas são adolescentes, né? Nem deveria beber, inclusive, mas enfim. Quando as pessoas chegam aos 18 anos e começam a experimentar cerveja, muitas não gostam. Mas ao longo do tempo tomando, elas acostumam com o sabor e passam a gostar. E é a mesma coisa com qualquer tipo de fruta e qualquer alimento que você for comendo, você vai acostumando. Então, insista que você consegue se acostumar com legumes, com frutas, vai valer a pena, beleza? Álcool, né? Então, álcool talvez seja o pior de todos. Por quê? Quando o álcool entra no seu corpo, você deixa de queimar gordura e você deixa de ganhar massa muscular até o álcool ser eliminado. O seu corpo ele dá prioridade para tirar o álcool do que para fazer esses processos. Ou seja, é muito ruim para o seu corpo você beber álcool. E olha só, ele também te deixa desidratado, que é justamente aquilo que eu falei para você, né? Então você começa a ter retenção de novo. Então, se você tem dificuldade de perder peso, possivelmente tudo isso daqui, alguma coisinha, dá para você já melhorar ainda hoje, beleza? Ultraprocessados, então salgadinho, bolacha, tem sódio, tem açúcar, tem gordura que é calórico. Então, se você puder eliminar os ultraprocessados, seria o ideal, né? Ou comer o mínimo possível. E molhos. Então, maionese, molho tártaro, esses molhos que tem muita gordura e muito sódio, além de retenção, tem muitas calorias que você nem tá vendo, né? Outra coisa que tem muitas calorias que você não imagina, farofa. Então evita ao máximo você ter isso daqui. E se você conseguir cortar, o seu resultado vai ser mais rápido do que nunca, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar uma dieta pronta aqui para você conseguir perder 1 quilo por semana.